Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, para glorificar o teu nome nessas primeiras horas do nosso dia. E eu gostaria de convidar uma preciosa aqui em nosso meio para orar conosco. A Adriane. Adriane, você está conosco, a mensageira desta manhã? Ela está sem microfone. Enquanto ela resolve, eu gostaria que todos nós ficássemos em oração e eu vou fazer uma oração enquanto a Adriane consegue estabelecer ali o seu áudio. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Certamente a Adriane não está a nos ouvir. Contudo, quem nos ouve é quem pode resolver todas as coisas, e eu creio no poder do Deus Supremo, e eu creio que Ele enviará anjos a ajudar a mensageira dele nesta manhã. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na certeza de que o Senhor está, mais uma vez, a direcionar os trabalhos aqui na Tua igreja virtual. O Senhor escolheu uma mensageira para esta manhã. Certamente ela já está conosco, Pai. Eu não sei se ela consegue nos ouvir, mas o Senhor é Deus. E eu creio no poder do Teu Santo e Bom Espírito a andar por todo esse lugar, de um lado para outro, indo e voltando, e resolvendo todas as coisas para nós. Obrigada, Deus bendito. Obrigada pela certeza que o Senhor nos dá a cada amanhecer. Obrigada por renovar as nossas forças. Obrigada, Senhor, por aumentar a nossa fé. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos. Cada família aqui representada. Tu conheces as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, Pai. Às vezes não sabemos nem pedir, mas, por favor, Espírito Santo, complete a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Adriane, bom dia. Consegue nos ouvir? Eu acredito que ela saiu. Elô, você também está sem áudio. Estamos com alguns problemas. Enquanto a Adriane chega... Não, pode ser que ela... Adriane, você está conosco? Ainda não. Enquanto ela consegue resolver, eu gostaria de meditar com os irmãos em um texto que eu li essa madrugada e eu achei bastante interessante. Na verdade, é um testemunho. O pastor Josanã, ele escreveu uma obra com o título Herdeiros do Reino, 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. Quem é aqui da Missão Mineira Norte talvez já tenha entrado em contato com essa obra e já esteja até degustando essa leitura maravilhosa. E no capítulo 6 tem algo que eu achei bastante interessante, que conta a história do
ex-presidente americano Abraham Lincoln. E conta-se aqui que num determinado momento da sua vida, ele estava trabalhando em um caso de patentes. Isso na década de 50, lá nos anos 1800. E ele foi acrescentado à equipe de advogados de um homem chamado, eu vou falar na língua portuguesa, né, mas a pronúncia é do Stanton. E ao ver o nome de Lincoln na sua equipe, esse homem, ele pediu imediatamente que Lincoln fosse retirado. E diz a história que ele ainda chamou Lincoln de estranha criatura de braços longos e de pateta. Não se passaram muitos anos e Lincoln assumiu a presidência dos Estados Unidos. E na ocasião em que ele assumiu, ele lembrou desse nome e o convidou para ser seu secretário de guerra. E durante esse tempo, um dos parlamentares, ou congressistas, né, como se chama ali nos Estados Unidos, apelou ao presidente para determinar que os soldados dos estados do leste e do oeste se misturassem dentro dos grupos do exército. Então, o presidente concordou e escreveu uma nota ao secretário de guerra sugerindo essa mistura de soldados nas tropas. Só que, quando a mensagem chegou ao secretário, olha o que ele disse. Eu me recuso a executar essa determinação. E o congressista insistiu, mas o presidente Lincoln deu essa ordem. Aí ele falou, você tem certeza? O presidente deu essa ordem? E o congressista respondeu, sim, senhor. Então ele falou, então ele é um idiota. E voltando o congressista à mansão, né, do presidente, repassou a ele as palavras de Stanton. E sabe o que o presidente falou? Se Stanton disse que eu sou um idiota, então eu devo ser mesmo, pois ele quase sempre tem razão. E eu fiquei pensando nessa condição. E diz a história que o presidente se dirigiu até o gabinete do secretário de guerra e, depois de discutir o assunto com ele, percebeu que a posição do secretário realmente era melhor. E aqui nessa história eu vejo a beleza, a magnitude, a grandeza de sermos humildes. Aquele homem tinha o poder em suas mãos. Ele podia simplesmente ter, vamos dizer assim, eliminado aquele secretário do seu grupo, colocado outro em seu lugar, como a gente vê tantas vezes. Mas, ao contrário disso, ele foi humilde, procurou aquele homem, porque ele conhecia. Ele usou de sabedoria. E ele sabia que aquele homem sempre, quase sempre, tinha razão. E
Sabe? Eu vejo aqui que o significado da verdadeira humildade às vezes a gente quer provar que está certo, provar que é maior, provar que tem poder, quando na verdade poderíamos admitir um simples erro e deixar que o curso das coisas continuassem de forma normal. E depois disso tudo, muitos anos depois, né? Falando sobre o presidente Abraham Lincoln, esse mesmo secretário deu um depoimento dizendo que o presidente Lincoln foi o governante mais perfeito que o mundo já viu. Será por que ele deu essa declaração? Ele fez essa declaração? Muito provavelmente. Essa não deve ter sido esse não deve ter sido o único momento em que ele esteve com aquele homem e notou nele a grandeza da humildade. Deus, ele é muito bom. E às vezes a gente quer tanto resolver as coisas, quer tanto que o curso das coisas aconteçam do nosso jeito, por estarmos numa posição ou numa condição, sei lá, onde podemos resolver as coisas, mas eu tenho visto que muitas vezes o nosso Deus, ele nos coloca numa situação simplesmente para que o nosso eu seja jogado por terra. Eu não sei se a mensageira já encontra conosco. Alguém pode me dar um feedback, por favor? Acho que não, né? Ninguém disse nada. Juninha, Então, oi. Juninha, bom dia. Então, a Bom Adriane dia. ela está tentando entrar, né? Como ela mora no campo, ela está tendo dificuldade com a internet, né? Ela até me disse que Eu sei agora é bem o que sexta. é isso, né, Lu? Tem uma Adriane Veloso aqui. Será se é ela? Se for, Adriane, abra seu microfone. Seja bem-vinda, querida. Provavelmente não, então, né? Ou senão ela não conseguiu abrir o microfone. Queridas, então Alô, eu tá me quero... ouvindo? Sim, sim. Agora eu vou colocar aqui o vídeo para ver se eu consigo também. Você é a nossa mensageira nesta manhã, certo? Isso. Uhum. Seja muito bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe, abençoe os instrumentos que você está utilizando para transmitir a mensagem do Senhor nesta manhã. Nós já Amém. oramos, louvamos, e se você quiser, você pode, seria interessante, né, que você fizesse mais uma oração. Eu estou vendo que a sua internet parece estar bem lenta, contudo, nós vamos ficar daqui em oração e que o Espírito Santo do Senhor possa passar por aí, estar por aí e conduzir todas as coisas em nome de Cristo Jesus. Seja muito bem-vinda. Aqui a gente Amém. diz sempre que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Fique à vontade em nosso meio. Amém. Eu vou fazer oração. Eu vou pedir para o meu marido colocar para mim aqui a, a- os slides, né, para a gente acompanhar certinho. Aí daí a gente faz oração, tá bom? Vamos fazer oração então? Ok. Oremos.
Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos todos juntos, Pai, para que possamos estudar mais a Tua palavra, nos aprofundarmos mais em Ti. Apesar das dificuldades, Senhor Deus, o Senhor tem nos guiado para a salvação. Rogamos pela unção do Teu Santo Espírito, pela direção das Tuas santas e poderosas mãos, para que a Tua palavra possa estar em nossas mentes e nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Alô, estão me ouvindo? Sim. Se você quiser fechar sua câmera enquanto ele coloca os slides, fique à vontade. Tá bom, vou fazer isso, melhor. Isso, ele vai colocar os slides aqui. O que nós vamos conversar hoje é a sua saúde e o grande conflito. Muitas vezes a gente acha que não há uma conexão, né, com as coisas que a gente tem contato no nosso dia a dia. A gente geralmente desvincula uma conexão com a nossa vida espiritual. E a gente sabe que o ser humano é um ser integral, né? Todas as coisas que nós temos acesso através dos 5 sentidos, ele conseguiu aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar com a minha câmera. Faz junto. Que daí dá para ver se você consegue ver e ouvir, né? Sim. Aqui, ó, aqui em cima. Só pra gente ver se a gente consegue fazer os dois. Parece que sim. Isso. Sim, tá ok. Tá ok? Passa para a segunda tela só para a gente confirmar se vai passar. Vamos ver aqui. Conseguiram? Ok, certinho. Ah, tá. Ótimo, então vamos lá. E a gente geralmente não faz uma conexão, né? E com o que a gente tem contato durante o dia a dia, né? Com a nossa contemplação. E realmente tem uma conexão, né? O ser humano é um ser integral. Todas as coisas que nós temos contato através dos 5 sentidos, né? De alguma forma, eles afetam a nossa espiritualidade, né? Então, por exemplo, o que é cosmovisão? A cosmovisão a gente sabe que é a nossa visão de mundo. Então, como é que é a nossa cosmovisão? Será que a gente sabe? Será que a gente consegue fazer uma interpretação clara, né, do que é a nossa cosmovisão? Como a gente está interpretando as coisas ao nosso redor, né? Então, cosmovisão, ela é a nossa visão de mundo. Qual é o propósito da cosmovisão bíblica, né? Será que a minha cosmovisão ela é bíblica? Se ela não for bíblica, como é que é a minha cosmovisão? Quais são as coisas que eu tenho absorvido no meu dia a dia, que está refletindo nas minhas ações e reações? E o interessante é que todos nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Isso é um fato, a gente sabe. Mas a gente tem buscado compreender de uma forma mais aprofundada, ou nós estamos relativizando certas coisas que não podem ser relativizadas, né? Como é que é isso? Aqui no estudo de hoje, nós vamos falar sobre as nossas motivações relacionadas à nossa saúde. No princípio, Deus criou o universo, né? Deus criou os seres humanos, antes Deus criou outros mundos não caídos, Deus criou os anjos, né? E o interessante é que na eternidade, durante toda a eternidade, Deus, ele executou o plano dele porque ele sempre sabia o que ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa, né?
durante a criação do ser humano e também dos anjos, Deus não criou, não foi pego de surpresa, principalmente na questão do pecado. Vocês estão conseguindo ouvir aí esse áudio? O áudio não. O áudio Só não? estamos ouvindo você. Do vídeo, não. Ah, tá. Eu vou deixar em stand-by, porque pode ser que demore um pouquinho eu ajudar aqui. Eu acertar aqui. Como o grande conflito começou e como ele nos afeta. Tudo começou em um lugar perfeito, né? Deus, ele criou tudo perfeito. Não tinha discórdia, não tinha conflitos. Deus criou seres perfeitos em um lugar totalmente perfeito. Deus não criou um monstro. Satanás, ele não foi projetado para ser Satanás, ele foi projetado para ser um anjo de luz. O plano de Deus para a vida de Lúcifer foi para ser uma bênção, né? Para todos os seres criados, para todo o universo. Esse nosso planeta, o nosso mundo, ele não foi criado para ser a lixeira do universo, né? Deus, ele criou todas as coisas com um propósito. E às vezes a gente pensa assim, como começou, né? Por que nós estamos aqui, né? Dessa situação, cheio de problemas, temos conflitos e tudo. Um ser criado, Satanás, Lúcifer, aliás, ele desvirtuou, ele se afastou do propósito de Deus para a vida dele. E isso, o que me assusta, foi de uma forma inconsciente. Ele não sabia que ia virar um demônio, né? Ele perseguiu uma vontade, o eu dele, né? E até que ele chegou num ponto que ele começou a fazer contenda no céu. Ele não chegou para os anjos e falou assim, olha, o que vocês acham de nós virarmos demônios e perturbarmos toda a ordem criada de Deus? Os anjos não iam topar isso. Então, até um ser perfeito, um ser criado por Deus, todos os seres criados, quando a gente se desvia do objetivo de criação, da criação de Deus, né, do objetivo do plano de Deus, quando a gente se desvia de contemplar a Cristo, a gente passa a fazer coisas terríveis. Então, Lúcifer, ele se tornou Satanás por se desviar do propósito de Deus, né? Ele perseguiu uma vontade, um desejo dele, que ele foi alimentando aquilo dali, e acabou virando um demônio, né? Ele acabou se desvirtuando do plano de Deus, do plano de salvação de Deus na vida dele. E será que nós estamos agindo dessa forma? Estamos desvirtuando e desviando daquilo que Deus nos chamou a ser e a viver, né? Então, Mateus 24, verso 4, eu gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia nesse capítulo. O interessante é que o Senhor Jesus, nesse momento, ele fala assim com os discípulos, né? A primeira frase que ele fala com os discípulos é o quê? Cuidado para que ninguém vos engane, para que nada engane vocês. Então, o interessante é que a gente sabe que alguma coisa vai ser criada no futuro para desviar e enganar, se possível, os próprios eleitos, né? E será que eu estou caminhando para esse tipo de fim, esse fim terrível? Né? Será que nós estamos caminhando? Porque se nós confiamos em nós mesmos, na nossa opinião, na nossa forma que a gente vê as coisas, e não passamos pelo crivo bíblico, o crivo da palavra de Deus, da vontade do Senhor, nós corremos o risco, sim, de nos
desviando de alguma forma, né? Então, Jesus aqui em Mateus 24, a primeira coisa que ele fala com os discípulos é: cuidado para que ninguém engane vocês. Tome cuidado, fique atento. E é interessante a gente for olhar que aquelas pessoas que estavam com ele, ali com Jesus, eram os 4 que sempre estavam junto. Então, assim, é como se não era a grande multidão para quem Jesus falou isso. Eram para as pessoas que estavam sempre ali com Jesus. Jesus colocava o pé num lugar, eles colocavam atrás. E Jesus vira para ele e fala assim: olha só, cuidado para que ninguém engane vocês, né? E como Deus criou um ser perfeito, né, sem inclinações para o mal, né, e esse ser perfeito se rebelou contra Deus e trouxe a rebelião aqui para este planeta, né, nossos primeiros pais aceitaram, nós também estamos sujeitos, estamos refém da nossa natureza pecaminosa, né? E a forma como a gente interpreta e vê as coisas, ela vai direcionar e vai dizer muito, né, em qual direção que a gente está caminhando. Eu gostaria de chamar as irmãs de novo para mais uma oração, para a gente fazer uma conexão aqui maior com Deus, que devido a essa correria de colocar computador e de acordar, a gente acaba ficando muito agitada, né? E, e a gente pode correr o risco de perder o fio, né, da meada. Então, eu peço às irmãs que mais uma vez que a gente curva nossas frontes aí para falarmos com o nosso Deus e Senhor. Oremos. Pai querido e Pai santo, obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de abrirmos a Tua palavra, de aprendermos mais sobre a Tua vontade. E nesse momento, Senhor Deus, esvazio-me de mim mesmo, das minhas opiniões, do meu ponto de vista. Eu desejo, Senhor, viver a Tua vontade e a forma e enxergar todas as coisas através dos Teus olhos, Senhor Deus, através da Tua palavra. Rogo a Ti, pela unção do Teu Santo Espírito nesse momento, rogo a Ti que venha direcionar as nossas vidas, venha inundar o nosso ser com a Tua santa presença, para que possamos estar conectados contigo. Em nome de Jesus, amém. Em Eventos Finais, capítulo 12, nós ouvimos falar sobre a sacudidura. E é interessante, irmãs, que esse capítulo é para quem é da igreja, né? E ele não foi escrito aí, não foi projetado à toa. É para quem já conhece a mensagem, que tem contato com a palavra de Deus, mas há e haverá o ápice de uma sacudidura. Quando eu me deparei com esse capítulo uns anos atrás, eu comecei a perguntar para Deus, pedir para Deus para ele me mostrar quem eu sou de verdade no grande conflito. Será que a gente sabe quem nós somos no grande conflito? Será que nós estamos perseguindo a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que é isso na nossa mente? Ou será que nós vivemos em rebelião inconsciente, perseguindo opiniões próprias, que são afastadas da vontade de Deus? E o que isso tem a ver com saúde? Tem tudo a ver com saúde. Se o ser humano é um ser integral, todas as coisas ao nosso redor, elas influenciam a nossa vida de verdade, influenciam a nossa cosmovisão. A questão, quando a gente deixa de vigiar e orar, né? E é interessante que a palavra fala vigia e ora. Ela não fala só ora, ela fala vigia também, né? Não está desvinculada as duas coisas uma da outra. É vigiar e orar. Será que nós estamos sondando o nosso coração? Será que nós estamos clamando como Davi clamava, né? Senhor, sonda o meu coração e conhece-o, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça, da tua palavra, no caminho certo. Será que todas as coisas que a gente tem contato hoje em dia, a gente tem buscado, tem clamado ao Senhor, buscando, Senhor, isso aqui vai glorificar o teu nome?
Isso aqui que eu estou vendo, isso aqui que eu estou comendo, que eu estou bebendo, e a forma como eu estou falando, ela glorifica o teu santo nome? Ela dá ela mostra que eu pertenço a ti, que eu sou propriedade tua, sabe? Será que nós estamos perseguindo, vivendo em perseguição dessa vigia, desse exame de consciência constante, para que a gente possa manter-nos em Cristo Jesus, sabe? Então, a sacudidura, ela é real, ela está acontecendo e ela vai acontecer no ápice dela, né? A gente está vendo agora gotas de sacudidura acontecendo, né? E caminhando para um ápice. À medida que nós vamos caminhando para o fim, as coisas vão acontecendo de uma forma mais acentuada, de uma forma mais forte, né? E a gente sabe que essa sacudidura acontecerá dentro da igreja. A igreja é formada por grupo de pessoas, né? Por famílias, né? Por seres humanos. E a gente sabe que esses grupos, né, de famílias e seres humanos, cada um tem uma história, cada um tem um contexto, né? E a menos que o Senhor nos mostre a nós mesmos, de forma individual, quem realmente nós somos, né? Nós vamos ficar igual barata tonta, né? Se Deus não nos mostrar quais são as reais motivações nossas, nós vamos olhar nos dado momento da nossa vida e vamos perceber que durante todo esse tempo de adventismo, de cristianismo, nós somos virgens nécias, irmãs e irmãos. O interessante nessa questão toda, que as virgens nécias, elas não sabiam que eram nécias. Elas não tinham uma compreensão clara do estado delas de verdade. Elas achavam que ia dar tudo certo. Elas perseguiram uma opinião, uma forma de vivência, né, ali, para se portar no caminho, né? É interessante que elas estavam no caminho certo, indo para as bodas. Mas a questão, não adianta a gente estar no caminho certo, a gente tem que chegar no final desse caminho, né? Então, elas estavam ali no caminho certo, mas não conseguiram chegar no final dele. E isso tem que trazer uma grande advertência para nós, porque é uma coisa muito real para as nossas vidas, né? Nós podemos ser vigentes nessas, estar agindo como virgens nécias sem perceber. E já pensou a gente só perceber que durante todo o tempo de cristianismo, não sei se você tem 10 anos de adventismo ou de cristianismo, ou 5 anos, 30, 40 anos, mas já pensou se que você perceber que durante todo esse tempo de cristianismo, você foi virgem nécia e nem percebeu, só percebeu quando a porta se fechou, né? Isso deve trazer para a gente uma reflexão. Então, essa sacudidura, ela vai acontecer, muitos de nós vamos abandonar a mensagem, né? Porém, outros vão assumir, vão tomar aquele lugar e vão assumir as posições abandonadas e vão entrar, né? Tornando um grande exército, né, da verdade. Qual é o método que será usado para enganar, se possível, os escolhidos, né? Os anjos que caíram, eles tinham toda a inteligência, toda a capacidade intelectual, a mente deles né, muito mais muito mais perfeita, é muito mais poderosa do que a nossa mente, né, porque o ser humano foi feito menor do que os anjos, mas mesmo assim, com todo o conhecimento que Lúcifer tinha, esse conhecimento não foi o suficiente, só o conhecimento, não foi o suficiente para evitar que ele caísse, para evitar que ele perdesse o rumo, né? Então, qual é o método que vai ser usado para enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos do Senhor? Porque isso é uma realidade, né? Nós podemos estar sabotando a nossa salvação sem a gente perceber.
né? Há um método. Nós estamos vivendo em tempos de crise, né? Crise climática, crise econômica, crise de lideranças, né? E o ápice de crises que tem surgido e se avolumado nesse momento solene que nós estamos vivendo é um fato, né? Então, nós estamos vivendo em tempos de crise. Por exemplo, desde 2011, 2015, eu tenho observado bastante sobre a questão climática, por exemplo. A gente vê vários movimentos no mundo inteiro em prol do clima, né? E igual esse movimento aqui, por exemplo, foi o Living Earth. A National Geographic, né? Inclusive esse senhor aí é um pastor da nossa igreja. Ele foi convidado pela National Geographic para fazer parte de um documentário, né? Porque a National Geographic começou a perceber que desde 2011 os animais começaram a morrer do nada, né? Então ela fez dois documentários e um deles chamou esse pastor da nossa igreja, o Steve Olber, e ele ficou tão impressionado com as informações que ele viu que a National Geographic estava levantando sobre a questão da natureza, esses problemas climáticos, que ele começou a estudar. E ele viu realmente que desde 2011 ele começou a ter uma contorção na natureza, né? Isso aqui aconteceu em 2011, né? Lá nos Estados Unidos, os melros negros estavam voando no céu, né? Fazendo a migração, e de repente começaram a cair do céu, como se fosse chuva de melro, né? E os cientistas não conseguiram explicar o porquê que eles caíram do céu e mortos, né? Já ali, nesse ano, foram 5 mil melros, e no ano de 2015 foi 18 mil melros, e foi só aumentando, né? Essas questões. E várias outras situações, e a gente vê com isso tudo, o Vaticano usando essa bandeira do clima, né, dessa crise climática, para influenciar as pessoas, né, até um pensamento diferente em relação à questão ecológica, né? Hoje a gente já vê Domingo para o Clima, e isso tudo é muito interessante, porque a gente vê que desde 2020, agora, por exemplo, a gente vê que nós estamos vivendo um momento muito, muito solene, né? Bem solene mesmo. 2020 a gente teve aconteceu a pandemia, né, da Covid, né? O mundo já mudou, o mundo é outro, praticamente. Só que o mundo mudou, mas será que nós estamos com a mesma mentalidade? Nós somos as mesmas pessoas, assim, estamos vivendo da mesma forma que antes? Eu fico assim pensando, se nós somos, como cristãos, nós vivemos da mesma forma, né? Nós somos os mesmos cristãos de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, tem algum problema com a nossa compreensão do que é santificação, né? Nós sempre precisamos buscar o Senhor para que Ele nos mostre quem realmente nós somos. Então, a gente vê que essa questão climática, né, principalmente depois da Covid-19, ela tem levado o mundo a pensar e a se posicionar em relação a questões ambientais, né? Mas o que isso tem a ver com saúde? Tem tudo a ver. O pastor Michelson Borges, ele tem falado bastante sobre o império ecológico, uma nova religião ecológica, né? E todo esse estudo que ele e outros pastores da nossa igreja têm nos trazido, eles têm apontado o momento solene que nós estamos vivendo, né? A importância desse momento e como é importante a gente avançar. Livros que a casa, como Viagem Sobrenatural, e outros que a Casa Publicadora tem publicado,
para nos ajudar a enxergar as coisas de forma sobrenatural mesmo, né? A gente vê e entender que o mundo espiritual, ele é real, né? Que existem agentes espirituais ministrando ao nosso desfavor. E há agentes espirituais ministrando, né, ao favor da nossa salvação. A questão é, estamos colaborando com quem? Estamos sendo colaboradores de que lado? Será que a minha mente, a minha conexão com Deus está desobstruída, né? Ou eu tenho buscado desobstruir a minha ligação com Deus, ou eu tenho cada vez mais enchido de lixo a minha ligação com Deus, né? Que tem colocado uma barreira entre a minha mente e a mente e o Espírito Santo, né? Para que ele possa me orientar nesse momento solene. Vários outros livros. E esses livros, juntamente com a Bíblia, nos mostram sobre os métodos que serão utilizados para enganar, se possível, os escolhidos. Aqui, em 2 Coríntios 3, verso 14, eu vou abrir aqui. Também eu convido a vocês, meus irmãos, para abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Interessante que os judeus, naquela época, eles, na época de Cristo, eles tinham dificuldade de aceitar e de enxergar Jesus como Messias, né? E isso não gera em nós uma curiosidade. Por que a nação escolhida não conseguiu identificar o Cristo, o Messias, que que os profetas tinham falado, tinham comunicado? O que aconteceu que eles não conseguiram identificar o tempo, né? Eles receberam a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eles sabiam, tinham ideia de qual era o período que o Messias seria morto, mas mesmo assim perderam de vista, né? Não conseguiram enxergar, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu na mente deles que eles não conseguiram fazer essa conexão. E olha, diz assim, a palavra fala assim, olha. Ela diz assim, deixa eu só abrir aqui. Fala assim, olha. Mas os sentidos deles foram embotados, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, ele está dizendo aqui que o sentido deles, as percepções deles estavam embotadas. Será que os nossos sentidos, nossas percepções espirituais estão embotadas hoje? Será que nós corremos também o mesmo risco de não enxergar que o Senhor está às portas e a gente se colocar em prontidão na preparação, né? Buscar essa preparação em Cristo Jesus, pelo poder dele? Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, fala que os sentidos deles ficaram totalmente embotados, estavam anuviados, eles não conseguiam fazer conexões, né? Homens que tinham sido instruídos por profetas pela voz da profecia, eles começaram, um certo momento da história, eles começaram a fantasiar como o Messias viria, e fantasiaram tanto que perderam ele de vista. Será que a gente está fantasiando também, né? E se estamos fantasiando, o porquê estamos fantasiando como a vinda do Senhor, né? O retorno do Senhor, né? E como é que nós estamos fantasiando a manifestação de Cristo em nós? Será que nós estamos fantasiando isso? Será que estamos percebendo através das orientações do Espírito Santo, será que nós estamos vendo onde nós estamos falhando? A forma como nós estamos sendo
negligentes, né? E se estamos sendo negligentes, onde nós estamos sendo negligentes? Será que eu estou levando a sério a minha salvação? Estou levando a sério o trabalho que Jesus está fazendo por mim lá no santuário? Isso que a gente precisa pensar também, né? Eles ignoraram os profetas. Será que eu estou ignorando a voz da profecia, de certa forma? Será que existem partes que eu aceito e outras partes eu fico mais endurecida? É verdade, existem sim. Mas eu tenho buscado o Senhor para me mostrar e me fortalecer nesse sentido? Ou eu estou deixando a vida me levar? Eu estou colecionando dúvidas? Eu estou colecionando pontos de interrogação e cultivando pensamentos que me impedem de avançar no caminho? Não adianta eu estar no caminho certo, eu preciso chegar no final dele, né? Eles ignoraram os profetas, trocaram a verdade revelada por opiniões próprias, né? Em Eclesiastes 1, verso 9, eu gosto muito desse texto, porque ele fala assim, eu vou abrir aqui, eu acho ele muito interessante também, porque ele fala assim, Eclesiastes 1, verso 9, ele nos fala assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol, né? Estamos repetindo a história do povo de Israel, né? Mas o importante e o maravilhoso é a gente repetir o lado bom da história deles, né? Mas temos mais repetido a parte ruim. Infelizmente, essa é uma realidade. A revista Super Interessante é uma revista secular. E olha só o texto que ela nos trouxe, né, em uma das suas publicações. Olha. Todo mundo conhece os riscos trazidos pela obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, elas têm menor expectativa de vida, né? Mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica. A gordura também causa danos ao cérebro. Quando eu vi essa matéria, eu vi através de uma palestra do Departamental de Saúde, eu esqueci o nome do pastor, ele estava na Igreja Adventista de Curitiba, e ele trouxe exatamente esse slide, e falando que a gordura, ela causa dano ao cérebro. E qual é o problema de uma gordura causar dano ao cérebro? Porque a nossa mente, ela é muito importante no processo de edificação de nós mesmos, né? Do processo de salvação que Cristo está fazendo. Porque a salvação, ela é individual e ela é racional, né? Se a nossa mente, ela está danificada, né? Como é que eu vou ter uma compreensão clara dos meus deveres para com Deus, né? E outra, olha que interessante, continua assim, olha. Nos indivíduos obesos, acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Aí está falando aqui que tinha níveis altos de fibrinogênio, que é uma proteína que causa inflamação no córtex orbital, no órbito frontal, nessa parte do nosso cérebro, região cerebral que coordena a tomada de decisão. Então, uma revista secular está falando que um estudo científico disse que a gordura, ela causa uma inflamação, a gordura, né, o excesso da gordura, né, ela causa uma inflamação que prejudica a nossa tomada de decisão, né? Então, a gente tem dificuldade de discernir e escolher o que é certo. Nós estamos afetados, né? Somos afetados fisiologicamente pelo excesso da gordura.
E o que mais me preocupa nessa situação é que que eu faço a pergunta para mim, né? Para mim mesma. Onde é que nós iremos receber o selo de Deus? Não é aqui na fronte? Não é na fronte? Será que o que eu tenho alimentado a minha mente, né? E como eu estou me alimentando de forma física? Será que eu estou tendo consciência? A gente geralmente desvincula a questão alimentar da espiritualidade, mas elas estão ligadas. A gente está vendo aqui que uma revista secular, ela está apontando que o excesso de gordura, ela prejudica a nossa tomada de decisão, ela prejudica diretamente o nosso cérebro, né? E tudo isso gera consequências permanentes. Aí está falando aqui, olha, essa inflamação no córtex, ao afetar a integridade do córtex, ela reduz o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso, de acordo com a matéria da revista, poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos, escravos do próprio apetite, né? E essa aqui é a matéria. Tem outras matérias também muito interessantes de outras revistas. Aqui Men's Health também está falando sobre a questão dos excessos da proteína animal, né? Que de acordo com a matéria, ela deixa o ser humano mais voltado para a sensualidade também, né? De acordo com a matéria. Aqui ela falando assim, o único primata realmente predador é o humano. Se todos os outros podiam comer nozes e frutas, por que nós mudamos e viramos este predador feroz? Aí continua. O único primata, aí embaixo, né? A resposta dele vai direto ao coração de todo homem. Nós queríamos mais sexo. E a matéria ela estava falando que nós estamos nos tornando mais sensualizados de acordo com o tipo de proteína que nós estamos ingerindo, né? Essa é a matéria. Isso aí, como a gente está falando da questão mental, da mente, deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui. Sim. Está dizendo assim, ó, por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as propriedades da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por suas sutis atuações nesses últimos dias, está ele vinculando a mente humana com a sua própria, imbuindo-a de seus pensamentos e está fazendo essa obra de maneira tão enganadora que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo guiados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera assim confundir a mente dos homens e mulheres de modo que coisa alguma, senão a sua voz, seja ouvida por ele. Quando eu li isso daqui, eu fiquei bem assustada, sabe? E me fez pensar e refletir sobre a minha vida, sobre o que eu tenho escolhido de forma consciente. A adoração, ela é racional. Nós que desvinculamos, a gente acha que a adoração às vezes é só relacionada à música, não. A nossa vida deve ser uma adoração, um culto ao Senhor. As nossas escolhas, elas apontam para quem controla a gente, né? Quem está controlando a nossa mente. Aqui esse texto está falando, né, que Satanás está fazendo esta obra de enganar. Lembra no início da palestra, Jesus falou, olha, cuidado para que ninguém engane você. Presta atenção. Fica atento, não significa que você está na igreja, que está tudo bem, que a gente tem que baixar a guarda. Não. Existe um conflito acontecendo de verdade. E nós estamos sendo afetados, nós somos afetados por esse conflito. São dois senhores, né? Então, aqui está falando aqui, olha, o grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de modo que coisa alguma, senão a sua voz, seja ouvida.
A voz que precisamos ouvir é a voz do Senhor. As matérias que nós vimos anteriormente, ela diz que o excesso de gordura, ela prejudica a nossa tomada de decisão. Isso não deveria trazer a nós um alerta? Ou a gente, isso não tem nada a ver não, sabe? Todas as coisas influenciam, né, a nossa vida, porque a adoração, ela tá ligado a um estilo de vida movido pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo sempre ele nos guia a nos desligarmos de nós mesmos. Olha só outro texto. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima, né? Então, os nervos cerebrais, se eles são o elo de comunicação com o céu, né? Nós não deveríamos cuidar melhor dos nervos cerebrais, não deveríamos cuidar melhor da nossa mente? Pois é com a mente que nós servimos ao Senhor. Outra matéria, a Veja, por exemplo, está falando sobre o açúcar, né? Novas razões para ter medo dele. Será que eu tenho buscado o Senhor para me ajudar nessas coisas também? Senhor, eu tenho aprendido e lido que o açúcar faz mal. Me ajude a diminuir, me ajude a abandonar, a trocar, né, por outros tipos de alimento, né? Porque se existe alguma coisa que atrapalha esse elo de conexão de nós com Deus, nós precisamos buscar força no Espírito Santo e o poder do Senhor para que ele nos ajude a afastar qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que possa vir ficar entre a nossa conexão com Deus, né? Entre nós e Deus. Aqui, por exemplo, época, diabetes, ela vai pegar você? Então, várias matérias seculares de revistas, elas têm chamado a nossa atenção em relação à saúde, né? National Geographic, o açúcar, o doce vício que mudou a história da humanidade. O interessante que fala aqui, o doce vício, né? Que mudou a história da humanidade. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteira ao seu controle. Seu mais forte poder está sobre o homem, né? Exerce através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Todos os estimulantes artificiais são nocivos e cultivam o desejo de beber. Como podemos esclarecer o povo e evitar os terríveis males que resultam do uso dessas coisas? Temos feito tudo o que podíamos nessa questão? Então, aqui o texto está mostrando uma preocupação para alertar as pessoas sobre o que Satanás está tentando fazer na nossa mente, está tentando controlar a nossa mente. A questão é quem controla você, se é o Espírito Santo ou se é Satanás, né? A gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Constantemente. Estamos enfrentando o maior cientista deste planeta. Satanás, ele é o maior cientista desse planeta. E estamos enfrentando ele. Eu vi uma pregação do pastor Manassés Queiroz, ele falou assim, uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim que no grande conflito não há espaço para ingenuidade. Os ingênuos serão destroçados, serão assim despedaçados, né? Não há espaço para ingenuidade. Não há espaço para mim se eu penso que essas coisas não influenciam a minha vida, né? Se eu minimizo certas coisas externas, né? E principalmente as coisas que eu como, né? As coisas que eu ouço. Satanás, ele usa todas essas coisas
para embotar as nossas percepções espirituais. Ele não quer que a gente perceba a voz do Espírito Santo. Ele não quer que a gente ouça a voz do Espírito Santo, né? Então, ele trabalha de modo a confundir a nossa mente, o pior, com a nossa ajuda. Nós muitas vezes somos instrumentos de Satanás e estamos, de certa forma, sabotando a nossa salvação. Isso é um fato. Quem está nos controlando? Quem está sendo o Senhor? Tem uma frase de Twifici que eu gosto muito, que fala assim, olha, sedes cartas vivas, lidas e conhecidas, né? Nós somos uma carta. Um Senhor está escrevendo nessa carta. Toda carta ela é selada, certo? Antes de ser selada, ela é escrita. Qual é o Senhor que está escrevendo nesta carta, né? Nessa carta? Quem é o Senhor que está escrevendo? Porque aquele que escrever, que mais escrever, é ele que vai selar. É ele que vai marcar, né? Aqui em 2 Coríntios 3, verso 14, a gente viu que os sentidos deles no passado, do povo, dos fariseus, aqueles que estavam tão endurecidos para receber Cristo, os sentidos deles estavam embotados. A palavra do Senhor nos mostrou que os sentidos deles estavam embotados. E se a história se repete, irmãos, os nossos sentidos estão embotados. Estamos em processo de desembotamento, mas nossos sentidos estão embotados. A questão é, eu estou com a minha cosmovisão ligada com a Bíblia e com a palavra do Senhor mediante os profetas e buscando com o Senhor, fazendo do Senhor o caminho para que Ele possa me direcionar e me ajudar a avançar no caminho. Precisamos avançar, irmãos. Nós fazemos planos para a faculdade, fazemos planos para fazer concursos públicos. Nós pegamos um edital de um concurso público, a gente vê as matérias que vai cair, a gente pega uma prova que vai cair na faculdade, a gente vê as matérias que vão cair, a gente se prepara para esses concursos, né? Será que nós estamos de forma consciente nos preparando para a maior prova que está diante de nós? Estamos alimentando o embotamento ou estamos contribuindo com o Senhor para nos ajudar no processo de desembotamento e mais? Estamos ajudando a outros nesse processo também, né? Através do testemunho e também através de auxílios, né? De tratamentos ou de orientações, né? Compartilhamento de conteúdo. Será que estamos ajudando? O sentido deles estavam embotados. Assim como o nosso está, e nós precisamos colaborar com o Senhor nesse processo de desembotamento, nesse processo de santificação. O que embota a mente? Nós fazemos a pergunta. Lá em Conselho sobre Regime Alimentar está falando o seguinte: a condescendência com apetite e paixão embota a mente, diminui a força física, olha só, e enfraquece o poder moral. Seus pensamentos não são claros. Às vezes a gente escuta alguma palestra, a gente não avança, a gente não entende, né? Às vezes a gente lê alguma coisa e a gente fala, olha, eu já li esse texto tantas vezes, eu não percebi isso daqui, né? A gente não entende. O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e nos ajudar no aperfeiçoamento do caráter cristão enquanto estivermos condescendendo com o apetite com prejuízo à saúde, enquanto o orgulho da vida tiver domínio, né? Então, estamos condescendendo
com com hábitos que são prejudiciais à nossa saúde. Aqui a gente está falando de alimentação, mas qualquer coisa, irmãos. O que eu escuto, né, a gente precisa entender que o que nós vamos levar para o céu é o caráter, a semelhança do Senhor, né? E o caráter, ele é formado através da contemplação. O que é contemplação? A contemplação, ela advém através do que a gente experimenta pelos nossos 5 sentidos, né? Aí essa contemplação vira pensamentos. Pensamentos repetitivos vira atos, ações. Ações repetitivas vira hábitos. Hábitos em repetição formam o caráter. É impossível, isso aqui que eu acho muito forte esse texto, é impossível a homens e mulheres com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enervadores do cérebro discernir a sagrada verdade pela qual são santificados e refinados, elevados e tornados aptos à associação com os anjos celestiais no reino da glória. Quando eu vejo esse tipo de matéria que a gente viu e leio esse tipo de citação, eu olho para mim mesmo e falo assim, Senhor, como eu estou longe. Irmãos, aqui não está falando para vocês alguém que é totalmente perfeita. Eu não sou perfeita, ninguém aqui é, né? Mas quando a gente se coloca em sujeição à vontade do Senhor, o Espírito Santo ele é enviado. A palavra diz que é o Senhor quem opera em nós o querer. Nós somos tão falhos, tão fracos, irmãos, que nem querer fazer a vontade de Deus, nós conseguimos por nós mesmos. Precisamos do mover e do agir do Espírito Santo em nós, para que ele opere em nós o querer e nos ajude a realizar a vontade do Senhor. E isso é uma promessa. Todos nós podemos ir ao Senhor, sim. Hoje, agora, em oração, de Senhor, me ajude a avançar no caminho. Senhor, sonda o meu coração e conhece-o, vê se há em mim algum caminho mau, Pai. E guia-me pelo caminho da justiça, pelo caminho reto. Não quero desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas eu quero viver de acordo com assim diz o Senhor. Só que eu não tenho força. Primeiro precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pequenos, né? E precisamos ir à fonte de todo o bem, que é o Senhor. A fonte de todo bom hábito, que é o Senhor. E torná-lo um meio, o caminho, para que possamos ser vencedores à medida que avançamos no caminho. A estratégia do inimigo. A intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Eu aprendi recentemente sobre essas paixões inferiores. O Espírito de Profecia nos ensina que o Senhor Deus, ao nos criar, ele nos criou com faculdades regentes, né? Que regem o nosso ser, né? E elas são 5. As superiores e 2 inferiores. As superiores são razão, consciência e juízo, né? Apontando o dedo aqui. Juízo, né? Razão, consciência e juízo são as faculdades superiores. As inferiores são apetites e paixão. Onde Eva caiu? Eva caiu em qual paixão? Em qual faculdade, irmãos? O que vocês acham? Se a inferior é apetite e paixão, qual foi a faculdade que Eva caiu? Eu queria fazer essa pergunta a vocês aí, para vocês participarem. Inferior. Oi?
Faculdade inferior. Isso. Mas qual das inferiores ela caiu? Olha, apetite e paixão. Qual delas? Apetite. 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 Olha só. E Adão caiu em qual? Ó, Eva caiu em apetite, isso, e Adão caiu em paixão. Aí o que aconteceu? A natureza pecaminosa é esse desequilíbrio. Essas duas faculdades começaram a reger as faculdades superiores. Entenderam? O Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Por quê? Houve esse desequilíbrio, né? Na natureza pecaminosa nossa é essa. A natureza que Deus criou é assim, ó. Essas três faculdades regendo as duas inferiores, né? Razão, consciência e juízo. E o Espírito Santo... É interessante que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Espírito Santo foi enviado para imprimir em nós o caráter, a semelhança do nosso Senhor. Nós poderíamos hoje ter tendência para cair. Isso é verdade. Nós temos tendência para sermos regidos pelas faculdades inferiores, pelas paixões inferiores. É interessante aqui no texto ela fala assim, ó, as mais elevadas faculdades da mente, destinada a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. A nossa espiritualidade, irmãos, é interessante assim, quando a gente vai estudando e nós vamos nos aprofundando, né? O que a gente come, bebe, o que a gente vê, isso tudo influencia na nossa espiritualidade, embota as nossas percepções. Nós somos viciados. Nós temos vícios. Só temos vícios diferentes de muitas pessoas, mas temos vícios. Qual é o segredo para uma pessoa que é viciada em álcool, em droga? Ela precisa reconhecer que ela é viciada, ela precisa buscar ajuda. Nós precisamos reconhecer os vícios que nós temos. E se a gente não reconhece, a gente pode pensar, não, mas eu não tenho vício. Pergunte ao Senhor para que Ele lhe mostre. Porque todos nós temos vícios. Todos nós temos. Nós chegamos para uma pessoa que a gente está dando isso no Bíblia e fala assim, olha, mas meu querido, ele fala assim, mas eu não posso batizar porque eu ainda não deixei o cigarro, eu sou viciada em cigarro. Aí você vira e fala para ele assim, a gente vira e fala, né? Mas meu querido, o Senhor pode te ajudar. Sim, o Senhor pode te ajudar. O Senhor pode também me ajudar a vencer os meus vícios. Às vezes tem coisas que hoje eu percebo que tem coisas que eu não considero como vício, mas que eu sou viciada. Daí o que eu faço? Eu vou ao Senhor Deus e peço, Senhor, em nome de Jesus, me ajude a vencer. Eu não tenho força, porque eu gosto de comer isso daqui. Eu gosto de ver isso daqui, Senhor, é verdade, mas eu não quero mais. Eu quero a mente, a semelhança do Senhor Jesus. E Ele não gosta de ver essas coisas. E Ele pede que eu me abstenha de me alimentar de certas coisas que embotam as minhas percepções espirituais, os meus órgãos perceptivos. Né? Então, aqui esse texto está falando que existe uma grande afinidade entre o físico e o moral. Então, o método que está sendo para enganar, se possível, os escolhidos hoje, ele começa através do apetite, através da contemplação, embotando os nossos órgãos perceptivos, de tal forma que a gente não consiga discernir o que vem do Senhor. Irmãos, nós estamos correndo o risco de estar no caminho certo, mas vivendo e com a percepção e a mente de uma virginéssia. Só o Senhor Deus pode nos mostrar quem somos nós no grande conflito. Mas Ele não vai mostrar se a gente não buscar e perguntar, Senhor, me mostra.
Senhor, me mostra, fala ao meu coração. Hoje a gente percebe que existe um grande conflito na mensagem de saúde dentro da nossa igreja. Não precisava ser assim. Para ser bem sincera, eu sou adventista desde criança, antes de eu nascer. E eu queria morrer comendo as coisas que eu comia, que eu gostava de comer. Mas quando eu percebi sobre essa afinidade de que a minha mente estava embotada e que eu percebi que eu corria o risco de estar sabotando a minha salvação sem estar percebendo, vivendo de forma ingênua no grande conflito, né? Eu fui ao Senhor, o Senhor me mostra. Hoje eu busco um estilo de vida mais saudável, estou nesse processo, nesse caminho, não é para ter saúde, porque saúde é consequência. Eu estou buscando para que eu possa ter uma mente mais clara, apesar das minhas falhas. Eu desejo ter uma mente mais esclarecida. Eu desejo ter uma mente mais ligada, conectada com o Senhor, né? Então, a gente tem aprendido que precisamos nos colocar à disposição para que o Espírito Santo ele nos capacite e nos dê poder para sermos eleitos, para que nós consigamos escolher as coisas que advêm do Senhor. Nossa natureza ela é contrária a Deus. Nós temos tendência a ter inimizade contra o Senhor Deus, nosso Criador, um Deus maravilhoso de amor. Mas que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, colaborar com o Senhor de tal forma para que Ele comece a imprimir em nosso ser, em nossa vida, em nossa mente, a semelhança da mente dele. Avançar no caminho, fazer planos. Senhor, me ajude. Aí, quando a gente obtém aquela vitória, a gente pergunta para Deus, Senhor, mais uma coisa, Senhor? Há mais alguma coisa? Deus mostra, tá lá. E é assim a nossa vida, não para. Até o grande dia. Bom, eu tenho outras citações aqui. Essa parte aqui, nós vimos que várias revistas seculares têm alertado a humanidade sobre a questão da alimentação, né, da alimentação prejudicial à saúde, né? Aqui está dizendo que um novo estudo sugere que a gordura cria dependência como cocaína e heroína. A gente precisa entender como funciona o nosso corpo. O básico. Quando a gente gosta muito de uma coisa, nossa, que coisa gostosa, dopamina. Dopamina, né? Ligou, né? Foi bem estimulada. A dopamina é um hormônio que Deus que criou, nos deu de presente o hormônio do prazer. Só que quando ela é muito estimulada, ela nos vicia naquilo que ela foi estimulada em demasia. Então, o que estimula a dopamina? Gordura, muita gordura, muito sal e muito açúcar, né? Então, a gente precisa entender como o básico de como o nosso corpo funciona, porque há uma conexão, uma ligação entre o físico e o moral. Para finalizar, olha, não se pode, está dizendo aqui, né? Não se pode repetir demasiado o que quer que seja introduzido no estômago. Desculpa, vou ler de novo. Não se pode repetir demasiado o que quer que seja introduzido no estômago, afeta não só o corpo, mas, afinal, a mente também. O alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, excita os nervos e, muitas vezes, embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência, lembra? Razão e consciência, lembra que a gente viu aqui agora? A razão e a consciência são levadas e vencidas pelos impulsos sensuais, né? Pelas faculdades inferiores. É difícil e muitas vezes quase impossível para o intemperante no regime exercer paciência e domínio próprio. Quais são os frutos do Espírito? Um deles não é domínio próprio?
não é paciência. Irmãos, precisamos buscar ao Senhor para que Ele venha nos ajudar constantemente. Não é fácil. O caminho estreito, ele é estreito de verdade. E ele tem espinhos bem grandes. E ele vai afunilando. E para finalizar, eu fecho com essa mensagem sobre o caminho estreito. Eles começaram, a visão do caminho estreito, o povo do advento começaram com as carroças cheias de bagagens, com seus cavalos também com algumas bagagens, e eles andando com as carroças cheias, os cavalos cheios nesse caminho estreito. Daí chegou um momento que o caminho estreitou, e eles precisavam deixar as carroças e seguir, e alguns pertences, e seguir com os cavalos, e alguns pertences, poucos ali. Chegou um momento, se vocês sabem, o caminho ficou estreito, tiveram que deixar os cavalos. Pegaram o que conseguiam carregar e levar a pé. Mas continuaram andando. O caminho estreitou, tiveram que deixar as bagagens. Depois o caminho estreita de novo. Eles têm que deixar as bagagens e começar a ter que tirar até mesmo as botas para ficar descalços. Além do caminho estreitar, de novo, começou a ficar difícil até mesmo andar nele. E as pessoas começaram a sangrar. Irmãos, quando a gente vai estudando mediante a unção do Espírito Santo, ele vai nos mostrando as nossas falhas no caráter, os nossos defeitos de caráter. E ele nos aponta coisas que nós precisamos diminuir e abandonar. Porque corre o risco de prejudicar o processo ali de sabotar, né, o processo de salvação que está sendo realizado em nós, né? Então, é difícil, irmãos. Nós vamos ter que deixar coisas que a gente gosta. Vamos ter que deixar, assim, coisas que a gente viveu a nossa vida durante anos experimentando. Vamos ter que deixar. A questão é que se formos fazer isso, façamos sim, movidos pelo Espírito Santo, fazendo de Jesus o caminho, né? Porque se a gente faz isso sem a direção do Espírito Santo, a gente acaba usando a mensagem de saúde como um trator para tratorar as pessoas. E a mensagem de saúde não foi feita para isso. A mensagem de saúde, ela é uma porta para a mensagem entrar, né? Em nós e nos outros. Ela é uma porta, ela não é um trator para a gente tratorar as pessoas. Eu trabalhava na casa publicadora e um senhor, irmão da nossa igreja, falou assim para mim, era Natal. Aí eu estava lá no atendimento, aí ele virou e falou assim para mim, e aí, irmã, você vai comer presépio? Aí eu, presépio? Ele, presépio, irmão, como assim? Aí ele, não, você vai comer presépio? Aí eu falei, não entendi. Ele falou assim, presépio, os animaizinhos. Aí eu falei, não, eu já era vegetariana, né? Nessa época restrita. E daí ele falou assim, eu falei, não, eu não faço uso de proteína animal. Aí daí ele falou assim, que bom, né, irmã? Aí eu virei para esse, meu irmão, a gente precisa ter sabedoria para a gente lidar com essa mensagem, a mensagem de saúde, a gente não pode fazer dela um trator. Se eu dissesse para o Senhor que eu ia comer, o que o Senhor ia falar? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, fazer da mensagem de saúde uma porta para o Espírito Santo entrar em nós, para nos ajudar a desembotar as nossas percepções, para que a gente ouçamos a voz dele com mais clareza, né? Para que nós não percamos o rumo, tal qual no passado o povo de Israel perdeu o rumo e não viu, não conseguiu discernir os tempos e assim não conseguiu abrir o coração para que o Messias entrasse.
Nós precisamos abrir o nosso coração hoje, a nossa mente, para que Jesus faça morada em nós, né? E esse é o meu desejo e a minha oração a todos nós, né? Que precisamos. E é isso. Amém. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem Amém. grandiosa. Nós vamos, nesse momento, para as orações. Infelizmente, eu acho que hoje não vai ser possível termos as considerações, Adriane, porque a gente costuma... Um assunto tão bom, um assunto tão... Eu acredito que tem muita gente aqui como eu, querendo considerar, querendo falar, mas, irmãos, vamos orar e Deus proverá. Porque eu acredito, eu não posso mais continuar na sala, o horário já está bem avançado, e eu não sei como que vai acontecer, mas vamos orar. Eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas para a oração. Juninha, Oi, querida. Oi. eu quero só lembrar, tá, aos irmãos que ainda estão aqui presentes na sala, que a Adriane vai voltar. Nós temos ainda mais 2 dias, né? Que a Adriane vai estar trazendo a mensagem para a gente. Sim. Então, nós vamos ter tempo de considerar, né? Hoje, infelizmente, né, houve um problema na internet, mas eu acredito que o Senhor vai preparar esse momento para a gente poder... Anote as suas considerações, viu, irmão? Se você tem alguma pergunta a fazer no próximo dia que a Adriane voltar, eu tenho certeza que você tem muito a considerar, porque eu também estou aqui impactada pela mensagem. Amém. Né? Jesus hoje falou conosco, avance. É essa que é a mensagem que Você ficou no pode meu orar, coração. amiga? Oi? Você já pode aproveitar e orar, que eu vejo nenhuma mãozinha levantada. A Adriane Sim. faz a primeira oração, você faz a segunda, e eu não sei se alguém gostaria de fazer a terceira cantada. Esse horário o pessoal já está saindo para o trabalho. Se tiver alguém que pode fazer a terceira cantada, por favor, manifeste. A Ruth não está mais conosco. Nós temos algumas pessoas que sempre cantam e estão aqui, mas eu não sei se vai poder cantar, né? Então, se você puder cantar, que o Espírito Santo faça seu coração e você faça a terceira cantada. Deus seja louvado. Adriane, pode você orar, por favor? Posso. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti nesse momento, clamando ao Senhor. Primeiramente agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos guiado neste caminho, Pai. Mas clamamos a Ti que o Senhor derrame sobre nós o poder e a unção do Teu Santo Espírito para que Ele nos ajude a avançar neste caminho. Não queremos ficar parados, estagnados no caminho certo, mas queremos chegar no final do caminho, que é o encontro com Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, enche cada um de nós e nos acompanhe durante este dia, nos fazendo lembrar das coisas que aprendemos aqui, para que possamos saber escolher as coisas que nós iremos experimentar. E que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, para que o Senhor Jesus possa ser manifestado em cada um de nós durante este dia, para a honra e glória do Senhor. Em nome dele nós te rogamos. Amém. Bondoso Deus que estás nos céus, o nosso coração está repleto, Senhor, de alegria, porque sentimos o seu amor por nós. Como é maravilhoso sentir que o Senhor tem um povo separado, o seu remanescente, e que o Senhor está despertando esse povo para fazer um reavivamento e uma reforma. Nós sabemos, Jesus, que não tem jeito de fazer um sozinho. Nós precisamos de dar as mãos com os dois, a reforma e o reavivamento. Por isso, ó Deus, o Senhor tem levantado seus profetas a cada manhã para trazer as suas mensagens de advertência. Nós estamos aqui te louvando, te agradecendo, Jesus, porque o Senhor hoje nos ensinou, avance, avance, sube mais um degrau na escada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instruiu a tua serva, a tua mensageira, a nos advertir essa manhã de que o quão é importante nós fazermos uma reforma em todos os sentidos.
E eu sou grata por isso, Senhor, porque eu sou uma pessoa que preciso de Ti. Eu preciso de abandonar aquilo que tem me feito mal à minha mente, ao meu corpo. E eu quero, Senhor, ser uma moradora do céu. E os meus irmãos que aqui estão, os que vão ouvir pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Que o Senhor possa nos dar força, Jesus, e abrir os nossos olhos e nos mostrar o que precisamos deixar para trás. Ó Pai amado, nós vamos agora para as nossas atividades e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha ser conosco durante todo o dia, que essa mensagem ela possa falar o nosso coração. Quero também, Senhor, te pedir uma bênção muito especial sobre a vida da Adriane, do Esdras, da Elzi e de todos os seus familiares. Sejam com eles, Senhor, porque eles têm sido atalaias em todos os lugares que eles passam. Que o Senhor possa abençoá-los, a sua vida, cuidando, protegendo e os guiando. E para que eles continuem, Senhor, a despertar o teu povo para fazer a tua vontade. Fica conosco, Senhor, agora nessas primeiras horas da manhã, no restante do dia. Hoje é o dia da preparação, que nós possamos estarmos prontos quando chegar o horário do pôr do sol. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Amém. Amém, amém, louvado seja o grande Deus. Cristina e Pedro, vocês louvaram como anjos celestiais. Eu pude ouvir uma terceira voz. E eu louvo a Deus por isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você, Adriane, sua família. Que Deus abençoe cada um que se fez presente nessa sala nesta manhã. Eu fico com meu coração apertado quando eu vejo os irmãos saindo sem a oração final. E depois de uma mensagem tão profunda. Olha, Adriane, nós vamos esperar você voltar. E eu tenho perguntas e eu quero considerar. Eu espero grandemente, em nome de Jesus, que no próximo dia que você estiver aqui, eu esteja aqui na sala também. Vou continuar orando por você, minha querida. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Se queria falar mais alguma coisa, eu te dou um minutinho, porque eu preciso sair. Adriane, seu microfone está fechado. Sim, obrigada. Então, irmãos, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor. É Ele quem mostra, igual revamento e reforma. Não tem como prosseguir só na reforma. O Espírito Santo, o Senhor, Ele é o direcionador, né? Então, que hoje nós possamos tomar decisões e começar com as nossas orações para que Ele possa começar a operar este querer em nós, né? Tem coisas que eu preciso deixar também, porque é um caminho, é um processo, né? Mas que nós possamos começar hoje com o Senhor.
Amém, amém. Deus seja louvado. Comecemos hoje, irmãos. Amém, Pai. Comecemos hoje e tenham todos um bom dia. A Iapo está projetando o hino e, na sequência, ela vai encerrar a sala. Fiquem com Deus e até amanhã, às 5 da manhã, horário de Brasília. Bom dia. Eu desejo a todos um bom dia na presença do Senhor Jesus, um bom dia da preparação e até amanhã. Bom dia. Bom dia. Amanhã, feliz sábado. Bom dia, meus Até amados. amanhã. Bom dia, feliz sábado! Até Bom amanhã. dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, feliz sábado. Bom dia com alegria.